Olá, Factoring ou fomento comercial. Este é o tema do programa de hoje. Você não pode perder, porque nós vamos esclarecer tudinho para você. Pois é, o que é Factoring? Na verdade, é a solução para o problema simples, aquele problema que todo mundo enfrenta de fluxo de caixa. Você antecipa valores a receber com a venda de créditos. Esta atividade vai ser controlada de forma mais rigorosa pelo Banco Central, porque hoje a fiscalização não é tão intensa e deixa as empresas que concedem crédito, que concedem este empréstimo, um pouco mais livres. Claro que isso é fruto não só do crescimento interno brasileiro, que tem sido enorme, uma média de 12% desde 2004. Em 2011, por exemplo, o factoring cresceu 22%. E a perspectiva é imensa, porque no mercado internacional você tem 2,6 trilhões de dólares com esse setor sendo movimentado. E nós vamos falar disso hoje com 3 convidados. Nós vamos entender tudinho sobre o setor com o João Costa Pereira, presidente da Brasil Factors, que é resultado da associação de 3, do Big Bank, do FinFactors e do IFC. Também vamos conversar com o Luiz Lemos Leite, que é presidente da ANFAC, a Agência Nacional de Fomento Comercial, e com o professor de Economia da Universidade Mackenzie, o Milton Pignatari. Mas a gente precisa entender muito mais sobre ele, por isso eu vou receber agora o presidente da ANFAC, o Luiz Lemos Leite. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Mais uma vez, é um prazer enorme. Prazer, muito obrigada. Você viu que o teu antecessor até disse, espera aí que eu vou deixar ele falar mais, que ele é um especialista nisso. Trouxe até um presente para você. Oba! 12ª edição do livro. 12ª edição. E essa aqui isso é a última revista nossa, está bem atualizada. Fomento mercantil. Na verdade, você sabe que as duas palavras, factory no Brasil e super obrigado. Eu usei a palavra fomento, estava falando fomento mercantil, estou com uma aqui mostrando o livro e às vezes dá aquele brilho nele. A palavra mercantil é uma palavra muito antiga, mas ela, na verdade, é o que mais reflete as atuações, porque é muito abrangente, né? Factory consegue, ou o fomento consegue abranger todas as áreas do mercantilismo brasileiro, pelo menos? A própria origem da palavra é uma origem latina. Os romanos usavam a palavra do facto, que era o agente mercantil. Uhum. E quando nós, há 30 anos, começamos o Factory no Brasil, eu comecei o Factory no Brasil em 1982. Uhum. Eu tinha me aposentado no Banco Central, fui diretor do banco e lancei o Factory. Nós fundamos, então, a Associação Nacional das Empresas de Fomento Comercial. Uhum. Aí, com o tempo, houve algumas reuniões, assembleias, e resolvemos mudar para mercantil. E agora, diante da lei, tivemos a lei que já foi aprovada no Congresso. E prevaleceu, então, a expressão fomento comercial. Então, a partir de agora, nós estamos mudando novamente. Então, estamos padronizando todo o setor usando a terminologia fomento comercial. Agora, isso é que vai ser regulamentado. No bloco anterior, eu brinquei até com um convidado que, pela vinda, né, e pelo sotaque português, eu falei, você não lembra do Brasil? Mas nós lembramos o quanto a palavra acabou sendo desgastada pela má utilização do instrumento, não é? Exatamente. Eu enfrentei tudo isso, né? E hoje você acha que essa regulamentação, ou que o Banco Central vai instrumentalizar para a atividade, vai ser positivo? O aspecto é altamente positivo. Vai haver um órgão regulador, que provavelmente será o Banco Central. Ainda a questão está sendo discutida em Brasília, viu? Uhum. Houve aí alguns problemas, a lei foi aprovada, mas não foi sancionada. Já faz um ano que a lei foi aprovada. E aqui a Fazenda resolveu entrar com uma emenda, mas não conseguiu encaixar. Uhum. Então a ideia seria fazer uma medida provisória. Só que medida provisória no cenário atual está meio complicado. Não, peraí, Adilane, não quero nem pôr a mão nisso, porque então alguém vai me criticar. Então realmente a coisa está em ponto morto, está parada a coisa. Todos aqueles estudos, reuniões que houve em Brasília, participamos, estão praticamente paralisados no momento. Então, o que nós temos feito em 30 anos?
conseguimos montar um marco, construir um marco regulatório, exatamente fruto de quê? Dessa experiência que nós fomos agregando ao longo desses anos. Fomos somando experiências, enfrentamos muitos desafios, muitas incertezas e conseguimos superá-las. Hoje nós temos, sob a égide da ANFAC, nós temos hoje cerca de 600 empresas de FAC no Brasil. 600 hoje filiadas, no Brasil? filiadas. Isso representa um movimento, para ter uma ideia, a função socioeconômica. O que nós somos no Brasil? Nós temos como uma clientela de 151 mil pequenas e médias empresas, que é o mercado-alvo do FEC no mundo inteiro, e que representa o quê? 2,5 milhões de empregos formais, diretos e indiretos, que nós garantimos dentro do contexto nacional. E para ter uma ideia, ano passado, esse movimento das 500 empresas, 600 empresas da ANFAC, representou um movimento da economia de 100 bilhões de reais. Fruto de recursos nossos, porque nós, por determinação legal da própria lei do Banco Central, nós não podemos usar recursos de terceiros. Nós temos que trabalhar com nossos próprios recursos. Recursos, quer dizer, vamos imaginar, para o telespectador entender claramente, eu tenho uma empresa que se diz empresa XYZ, não importa o nome, Factory, Sim. que tem um recurso próprio dos acionistas dela, dos donos dela, e que pega este dinheiro e empresta. Investem num segmento importante. Nos mercados mais variados, prioritariamente em empresas de pequeno e médio porte. Essa é a origem da atividade. Essa atividade nossa começou como factoring em 1808 em Nova York. E que lá estava ainda recente a independência americana, e havia um factor, que era um consultor, reminiscência da colonização inglesa, factor, e ele era um consultor. E ele então começou a prestar assistência a pequenas indústrias têxteis, e aí veio a experiência. Como ele era um homem rico, ele selecionava os clientes, verificava se havia risco, a liquidez da operação, e aí então ele associou todo aquele serviço de consultoria que ele já prestava, agregou o quê? A compra dos créditos oriundos do mercado. Essa que é a origem da atividade. Ou seja, a atividade nasce muito mais com essa característica de consultoria, de aconselhamento, de análise do parceria, risco, do que do próprio dinheiro em si que vai colocar. É isso. Então há uma associação muito, muito íntima entre toda aquela assistência que a gente dá para o pequeno empresário. Naturalmente, ele precisa do recurso. O nosso telespectador, a maior parte, boa parte dele, a quem eu agradeço todos os dias pela minha existência, pela existência do programa, pelos empregos que a gente também gera aqui, é composta de, a maior parte, de pequenas, médias e microempresas. E uma das dúvidas que quase sempre nos remetem é com relação à confiabilidade. Isso de qualquer setor que a gente aborda. No caso de vocês, as 600 empresas que lá estão por vocês, elas são analisadas, quer dizer, mesmo antes da legislação do Banco Central, o meu telespectador pode entrar no site da ANFAC e verificar a idoneidade? Pode. Exatamente. Nós temos empresas, como acabamos de ver aqui do seu Costa Pereira, que é uma empresa internacional de uma representação em vários países do mundo, porque estão no Brasil, porque houve uma credibilidade, problema de reputação. E ele veio aonde? Ele, durante 2 anos, ele vinha ao Brasil, representantes deles, e fizeram então um levantamento do que era, o que era a atividade, o que era a ANFAC. Então a ANFAC é uma entidade que tem credibilidade, é uma entidade que representa efetivamente o setor perante o poder público, o STJ, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, qualquer dúvida que há, consulta a ANFAC. Nós exercemos então uma função institucional de muita responsabilidade dentro do contexto nacional. Ou seja, na hora em que ele, telespectador, pequeno e médio, micro, quiser imaginar que ele vá buscar um serviço de factoring, ele pode consultar primeiro a idoneidade, a seriedade no site de vocês, consultar vocês até para isso. Pode? Nós estamos lá para isso. Eu acho que a principal função nossa é exatamente nortear o pequeno empresário, mostrar para ele quais são as vantagens que nós podemos oferecer a ele. E essa é a que eu quero agora que você entre um pouquinho para mim nas vantagens, porque eu mesma, e acho que a maior parte dos factoring, a hora que eu penso,
Ok, é o crédito, é o dinheiro que eu vou receber. O que a gente falou no bloco anterior, a questão do desconto da duplicata. O que mais é? Bom, o que eu acho que é o mais importante da nossa atividade, desses meus 30 anos e mais a experiência internacional dos eventos que a gente participa, é exatamente essa parceria que existe entre a empresa de factory e o pequeno empresário. Nós suprimos toda a lacuna, essa é a grande filosofia do factory, ele nasceu exatamente com essa parte, suprir a lacuna do pequeno empresário. Ele tem dificuldade de gestão, que é o maior problema do pequeno empresário, muito mais do que problema financeiro. Ele tem dificuldade de selecionar os seus compradores, que ele não sabe vender. Ele tem dificuldade de administrar o seu próprio caixa. Então, nós oferecemos esse conjunto de serviços de apoio e o resultado qual é? No momento que ele produziu, vendeu, gerou um título de crédito, um pedaço de papel que representa uma venda que ele tem, nós compramos esse direito, pagamos ele à vista. Maravilha, Luiz. Muito obrigada mais uma vez pela sua análise, pela sua paciência em nos esclarecer tanto essa área que só tende a crescer. Obrigada pela sua participação com a gente. É sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado.